Hoje que vamos trabalhar é a coleta seletiva domiciliar. Bem, na aula anterior a gente falou sobre a coleta de lixo, né, a tradicional, feita pelo caminhão de lixo, na qual ele recolhe o lixo que está, por exemplo, numa caçamba, numa lixeira, e não importa se ali o lixo estiver misturado ou não, tá? Então essa, como eu tinha falado, é uma coleta seletiva mais barata, porque basicamente se tem uma ou dois containers, né? Uh, e a coleta vai ocorrer independente do tipo de material que tiver ali. Na coleta seletiva domiciliar, ela envolve um custo maior, porque, por exemplo, uma prefeitura teria que manter diversos containers, né, por exemplo, de papel, de plástico, de vidro, de metal, de orgânico e do não reciclável. Lembra que eu falei que o não reciclável seria tipo o papel higiênico usado, papel toalha usada e diversos outros materiais que não serão considerados como orgânicos, nem como papel, plástico, vidro ou metal. Tá? Então, a coleta seletiva domiciliar, ela demandaria mais lixeiras, né, separadas por tipo de material, e além disso, provavelmente significaria mais viagens do caminhão para recolher esses materiais. Então acaba ficando mais caro e por isso a tendência é que muitas cidades acabem utilizando a coleta tradicional domiciliar, tá? Mas é de suma importância a coleta seletiva domiciliar para que a gente tenha maiores qualidades desse material que está sendo descartado. Então a gente vai falar sobre isso nessa aula e na próxima, né? Então são duas partes. Lembrando que os tipos de coleta de pós-consumo que temos é a coleta domiciliar do lixo, que a gente já falou na aula anterior, que é justamente essa, na qual um container de lixo, o caminhão vai e recolhe, independente do material que tiver lá. E nessa e na próxima aula a gente fala sobre a coleta domiciliar, né, seletiva. Nas próximas a gente fala sobre os outros temas. Então a coleta seletiva domiciliar, né, a denominação coleta seletiva é normalmente reservada à operação que compreende a coleta seletiva de porta em porta, tanto em domicílios como no comércio. Né? Isso aqui seria o ideal, né? A coleta seletiva nos chamados pontos de venda de entrega voluntários, PEVs, remunerado ou não. Né? Então aqui, por exemplo, coleta seletiva toda quinta-feira. Né? Então é bem interessante, né? Porque os pontos de entrega voluntária, vocês devem lembrar em algumas nossas aulas anteriores sobre a rota da reciclagem. Então ali existem os pontos de venda, né? Os pontos de entrega, perdão, os pontos de entrega voluntário, né? E ali geralmente não é remunerado. Quando a entrega no comércio, que a gente viu lá também, aí geralmente se recebe um valor, né? Então a coleta seletiva em locais específicos, sendo dirigida principalmente a produtos descartáveis. Vejo que aqui existe um caminhão da coleta seletiva e provavelmente esses materiais estão separados, né, o seco do orgânico. A rigor, então, qualquer material que contém uma prévia seleção do material a ser captado ou que seja dirigida a determinado material pode ser considerado como seletiva. Seletiva por quê? Porque está selecionado, né? Está separado. Então, separado por vidros, papéis, plásticos, metais, entre outros. Então, a coleta seletiva domiciliar, compreendendo tanto os domicílios particulares, ou seja, as nossas casas, como as atividades comerciais, os comércios, né, caracteriza-se por selecionar, né, separar, no próprio domicílio ou no comércio, os produtos descartáveis não orgânicos, quer dizer, são esses aqui, olha, papel, plástico, vidro, metal, evitando que sejam coletados pela
coleta de lixo urbano. Então a ideia da coleta seletiva domiciliar é que a gente consiga fazer com que esses materiais aqui cheguem na mão de quem precisa, que é o pessoal da usina de reciclagem, né, ou os catadores que vão enviar para essa usina de reciclagem, e evitar que seja coletado pela coleta de lixo urbana, é para que não haja mistura aqui no caminhão desses materiais secos com orgânico e até com não reciclável. Então essa é a ideia. Desse modo, grande parte desses produtos, em geral constituído de plásticos, vidros, papéis, latas, que sobrecarregariam a coleta de lixo tradicional e que são potencialmente recicláveis, já estará separado inicialmente, sem se misturar com os orgânicos, o que vai economizar o trabalho, porque vai diminuir o volume do lixo tradicional, né, usado recolhido pelo sistema de coleta tradicional de lixo, e o principal, melhorar a qualidade desses resíduos. Melhorando essa qualidade do papel, do plástico, do metal, do vidro, eles vão chegar lá na usina de reciclagem com melhor qualidade, vai ficar muito mais fácil fazer essa reciclagem. Então, ao evitar que esses produtos se misturem ao lixo urbano, a coleta seletiva domiciliar atende ao aspecto da qualidade dos resíduos captados, algo que é fundamental, ao desviar as quantidades que iriam para os aterros ou outra disposição final, propiciando uma oferta de resíduos muito superior à obtida por meio da seleção feita pelos catadores nos aterros, permitindo atividades empresariais subjacentes com melhor eficiência operacional e econômica. É lógico que se ele for lá no aterro, se o lixo acabar parando no aterro e lá os catadores tiverem oportunidade de buscar e encontrar esses materiais para reciclagem, é claro que há uma segunda chance. O problema é que a gente tem que imaginar que o lixo ele pode ser misturado com o orgânico, né, o lixo seco reciclável. Ele pode acabar sendo misturado com orgânico no caminhão ou na hora de ser despejado, ou quanto mais horas ele fica no aterro, a probabilidade dele ser misturado, né, acaba sendo maior. Então, provavelmente esse material, quando ele chega no aterro, ele já vai ficar cada vez com a qualidade menor, né, para reciclagem. Então, por isso que o ideal é que evitar que esses produtos, né, como a gente falou aqui, né, evitar que eles sejam coletados pela coleta de lixo urbana, né, porque a gente consegue selecionar antes e enviar antes para esses pontos de apoio da coleta seletiva. Ok? Bom, então, permitindo atividades empresariais com melhor eficiência operacional e econômica. Então, esse sistema de coleta, né, a coleta seletiva, tem contribuído em diversas comunidades para um maior equilíbrio entre o que é produzido de um material ou produto e o que é efetivamente reintegrado ao ciclo produtivo. Então, o ideal é que ele retorne, né? Índice esse chamado nível ou taxa de reciclagem de um material e que mede indiretamente a estruturação e organização desses canais reversos. Ok? Então, quanto mais material descartado a gente conseguir recuperar, maior vai ser essa taxa de reciclagem. Então, quando realizada de porta em porta, essa coleta caracteriza-se, portanto, pela prévia separação dos produtos descartados não orgânicos no domicílio familiar, que é dentro da nossa própria casa fazer essa separação, recolhidos por um sistema de coleta com veículo de transporte. Então, por exemplo, na frente da tua casa, no teu município, na tua cidade, se existe a coleta seletiva, é interessante que tu saiba que dia que vai passar a coleta seletiva na minha casa, né, na frente, no meu bairro. Por exemplo, esse aqui, coleta seletiva toda quinta-feira. Então, na quarta-feira, tu já deixa tudo preparado
e para deixar na quinta-feira para que ele seja recolhido. Então, recolhido por um veículo de transporte com frequências específicas para esses materiais, independentemente da coleta de lixo urbano. Então, nesses casos, a coleta resultará em uma miscelânea de produtos diferentes, de diferentes naturezas, tais como vidros, plásticos, papéis, entre outros. Então, como a gente viu aqui, resíduos de metal, resíduos de plástico, resíduos de vidro, resíduos de papel, resíduos não recicláveis, como papel higiênico usado, papel toalha usado, entre outros. Então, a coleta seletiva em pontos de entrega voluntária, os PEVs, constitui a operação de recolhimento de diversos tipos de embalagem. Então, vocês veem aqui papel, isso aqui tudo por cores, gente, são essas cores padronizadas. Papel, plástico, aqui vocês veem que o rapaz está colocando na frente aqui do metal, e aqui tem óleo também. Isso aqui na Prefeitura de São Paulo. Originados da deposição voluntária da população, então a população que leva nesses locais, em recipientes separados e dispostos em locais próximos a pontos de vendas de grande movimento. Então essa devolução pode se dar de maneira remunerada, em certos casos, e aí a gente tem que lembrar daquele exemplo, da garrafa de água, lembram? Da garrafa de água lá na Alemanha, que tu compra a garrafinha de água, por exemplo, 2 euros, e sendo que dentro desses 2 euros tem 20 centavos de euros, que é o valor da reciclagem. Então, quando tu utiliza aquela garrafinha de água, por exemplo, e devolve na maquininha, ela te devolve um crédito de 20 centavos. Tu recupera aquele valor que estava embutido quando tu comprou a garrafinha de água ou de qualquer outro produto. Então, é uma forma de incentivar a reciclagem, sendo habitualmente separada em 4 tipos de descartáveis: vidros, plásticos, latas e papéis, que são os metais aqui, latas, que a gente já comentou em algumas aulas anteriores, evitando a separação no processamento posterior desses materiais. Então vocês veem que aqui tem containers da PUC do Rio, coleta seletiva, de metais, de papéis e vários outros tipos, plástico e metal, e aqui de papel. Bem, então, sobre a coleta seletiva domiciliar, a gente começou falando nessa aula, na próxima aula a gente continua esse tema. Queria convidar vocês a conhecer os nossos canais no YouTube. São 2 canais que a gente fala sobre sustentabilidade ambiental. Os nossos livros, que a gente trabalha sobre esse tema, vocês encontram na Amazon, e também o nosso site, o administraçãoverde.com.br, além das nossas redes sociais e nosso contato pelo Instagram. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.